Sociais do Ceará, Democracia no Ar, com retransmissão pela web rádio classista da FETRAS, Canudos FM e Liberdade AM, 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús, e FM 25 de Maio, 95,3 de Madalena. Assim formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa, que hoje à tarde tem sua reunião e em sua fanpage no Facebook. Democracia Participativa CR transmite a partir de agora o programa ao vivo e a cores. O programa tem produção e apresentação de Márcio Rodrigues, eu que estou falando para vocês agora. A abertura normalmente é feita pelo Jonathan Neto, que não pode estar aqui hoje. Comentários de Souza Júnior, Padre Emmanuel Alegre, Rafael Tomirama, Antônio Biapino, que está aqui conosco hoje, e Fábio Sobral. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinface, o Show Advogados e Sintigrace. O programa começa a ser transmitido agora, eu vou fazer a abertura. Amigos ouvintes, estamos começando o Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sintigrace, Sinface, Sintaf e o Shoa Advogados Associados. Estamos em rede de comunicação popular via rádio e também no ar, ao vivo, na página do Facebook Democracia Participativa. Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação. Entra no ar agora, Democracia no Ar. No programa de hoje, vamos receber o presidente do Sindipetro Ceará Piauí, José Jorge de Oliveira. Obrigado pela sua presença, Jorge. Obrigado também, Márcio. Estará também conosco o Raimundo Orlando de Souza, técnico em mecânica e aposentado da Petrobras, que é do Conselho Fiscal do Sindipetro Piauí, Ceará Piauí. Obrigado pela presença, Raimundo. Muito obrigado também. E estará conosco também o nosso comentarista de toda terça-feira, Antônio Ibiapino, o comandante Ibiapino. Bom dia, Ibiapino. Bom dia, Márcio. Bom dia aos amigos convidados e todos e todas que acompanham esse importante programa aqui na rádio. Essa rádio faz esse programa importante, em cadeia com outras rádios que também são muito importantes, espalhadas pelo estado do Ceará. Não podemos esquecer, eu acabei não citando aqui, a classista, a web rádio classista, lá da FETRAS, que está conosco em rede, juntamente com os 12 sindicatos que retransmite agora, ao vivo, todo mundo em rede aqui, falando a respeito de Democracia no Ar. E o Democracia no Ar de hoje, amigo ouvinte, também pode receber as suas mensagens, suas críticas, suas sugestões via WhatsApp. Anote aí o telefone no qual você pode enviar uma mensagem instantânea. Nós vamos ler aqui no ar, nós vamos ler a crítica, as perguntas. Eu vou falar aqui, o telefone é o 982063106. Eu vou repetir, o código de área é o 859-8206-3106. Participe, aqui é Democracia para todas e para todos também. Jorge, às vésperas da realização de um grande congresso nacional de petroleiros que se realizou na Bahia, o presente dado por Pedro Parente, o presidente da companhia, e pelo golpista mor do Brasil, Michel Temer, aquele que gosta de ir ao supermercado comprar deputados com emendas parlamentares, eles anunciaram a venda de 74, ouçam bem o número, 74 plataformas de todo o Brasil estão à venda. Quem se interessa por comprar esse tipo de produto, primeiramente? Para a gente poder explicar a notícia para os nossos ouvintes, né? Porque fica aqui uma dúvida. Quem é que vai comprar 74 plataformas? Tem algum Eike Batista que a gente não está sabendo aí, com dinheiro do BNDES para poder financiar?
um negócio tão grandioso. Bom dia a todos os ouvintes aí na web. Nossos telespectadores também, né? Agora nós temos telespectadores, né? Então é Ao importante. vivo aqui no Facebook. Muito bom. Então, assim, Márcio, é realmente gritante, né? A forma com que esse presidente, pelo parente, né? Colocado por um golpista Temer, né? Nesse Está morto. Exatamente. É o meu chefe, né? Segundo o denunciante, ele é o chefe maior o chefe dele. Pelo que a gente consegue depreender, né? fora do país. Está lá em Curitiba, está preso na cadeia, né? É um tal de Cunha, Eduardo Cunha. Tudo bem, mas assim, sobre a sua pergunta, sobre a quem interessa, né, será quem é que tem dinheiro para comprar 74 plataformas de uma hora para outra? Né? Assim, né? Infelizmente, esse presidente, ele simplesmente só faz destruir o país. Ele não tem nenhuma condição de ser presidente da Petrobras. Todos os presidentes que entraram na Petrobras, eles fazem que a Petrobras cresça. Né? A partir de 2002, a Petrobras só cresceu, desenvolveu, investiu no país, né? Assim, no sentido de fazer a mestra-mola realmente do desenvolvimento do país, foi a Petrobras. Então, para você ver o desastre que é essa venda de ativos, que eles chamam de vendas de ativos, mas, na verdade, isso é a privatização da Petrobras. Né? E com esse tal de permits que eles fizeram aí, dentro dos ativos da empresa, eles fizeram com o valor, um rebaixamento do valor da empresa de 110 bilhões de dólares. Né? Então, do valor total. Isso, do valor total da empresa, eles rebaixaram. A nossa empresa, foi rebaixada. Ela está orçada. Se a gente for... Vamos supor que nós quatro aqui, eu, você, o Raimundo e o Antônio Biapim, tivéssemos detêssemos, né, 100% das ações da Petrobras, quanto em dinheiro a gente teria? Bem, assim... O cálculo. O cálculo... Porque, assim, o que entra no valor do cálculo? É o óleo que está lá embaixo, né, que você tem como recuperar, você encontrou o óleo, então tem a forma de recuperar esse óleo, e é feito estimativa. Não dá para a gente dizer quanto é que tem de óleo. A gente tem uma estimativa, mas não se sabe exatamente o quanto de óleo. A gente é muito conservador nessa hora. Né? Então, quando se vai dizer qual é a quantidade de óleo que está lá embaixo, a gente bota para baixo. Você não vai fazer como o Eike Batista disse, que ia produzir 10 milhões de barris, e não produziu nem 1 milhão e meio. Né? Então, enganando realmente o mercado, e é por isso que ele foi para a bancarrota. Né? A Petrobras era muito conservadora disso. Né? Quando ela diz que tem lá 100 bilhões de barris, na verdade deve ter 200 ou 300 bilhões. Ela é bem conservadora disso, porque os geólogos eles são esse cálculo. Então, se você fizer aí 100 bilhões a 50 dólares, dá para fazer a conta só em petróleo. Não estou falando das outras unidades, das termoelétricas, né? Das refinarias, só para você ter uma ideia de quanto seria o valor da Petrobras. Né? É tanto número, tanto zero, que não dá nem para me fazer a conta aqui na minha calculadora. Então, se vocês quiserem fazer 100 bilhões, né, a 50 dólares o barril, aí você tem uma noção de qual é o nosso patrimônio que está aí embaixo. Fora toda a rede de distribuição, duto, refinaria, plataformas, é uma coisa que é difícil de calcular. Mas se estima que era em torno de 500 bilhões de dólares. Né? E ele rebaixou. Só ele, um quinto. Um quinto ele rebaixou. Vale agora só. Tirou 110 bilhões e todo ano ele faz esse tal de permit, que fez com que a empresa tivesse prejuízo durante esses 3 anos. Não foi porque a empresa deu prejuízo, não. A prejuízo é contábil. Ele diz agora assim, a minha casa valia 100 mil reais, agora só vale 50, por exemplo, ou só vale 80. Né? Então é uma coisa que é a decisão dele. A gente vai rebaixar e vai rebaixar para que alguém compre e compre a preço de banana por outro. Para vocês terem ideia, 3 plataformas que a Petrobras, de perfuração da Petrobras, ela construiu, que foi 700 milhões de dólares, 750, se não me engano, vendeu por 35 milhões de dólares. Então, um preço de 5%. A pergunta que não quer calar. A quem interessa isso. Para quem é vendido esse tipo de produto? Pois é, e pior de tudo, que não é colocado, vamos fazer aqui um leilão de venda. Não, eu te ofereço e aí você compra. Tá? Não tem. Mas é um negócio inacreditável. Não dá para você dizer assim, quem é que pode comprar isso? Eu vou botar no mercado leilão que só aquela empresa pode comprar. A história deles é essa.
Né? Então, é mais ou menos nesse tom que acontece. Né? Aí, é dessa forma que eles estão fazendo. Então, e tem mais. Quem vai financiar é o BNDES. O BNDES vai dar o dinheiro para o empresário e falar, compre essa termoelétrica. Né? Compre agora a Liquigás, foi vendida já. É só vendendo, vendendo e vendendo. E quem vende tem interesse. Quando eu vendo o meu carro, você vende um terreno, quando você vende alguma coisa, você tem interesse. Ou não tem ideia, né? Então, é verdade que paga caro no jornal para anunciar. Exatamente. Então, Então, grande. aí você pode tirar, o Pedro Parente, ele tem uma empresa administrada pela mulher dele, que administra as 20 maiores fortunas do Brasil. É administrado pela empresa que ele fez. Ele tem simplesmente, ele tem informações privilegiadas, né, para que esse grupo de 20 maiores ricaços do Brasil possa comprar o que seja o filé mignon. E aí a gente sabe que todo vendedor ganha comissão, não ganha. Pelo menos pelo que eu sei, todo vendedor ganha comissão. Então, como ele só vende, com certeza a comissão dele está garantida. E é vendendo o patrimônio do brasileiro. Lívia Pino, você quer comentar algo a respeito dessas... Pode ser, mas eu diria... Orlando também aqui o Orlando. Orlando, você que já trabalhou na Petrobras, que está aí por conta da Previ, né, para poder sobreviver. Desculpa, a Previ é do Banco do Brasil. Como que vocês que estão aposentados veem essa situação e isso que o Brasil está vivendo agora na indústria do petróleo? Eu tenho visto com muita preocupação, apesar de Fala bem próximo. a classe ainda não ter tomado ciência de quanto é preocupante o momento atual. Porque eles estão incentivando a demissão voluntária e a nossa PET vai chegar a um ponto que não tem, né, fonte para pagar aposentados. Se a Petrobras for extinta, como os vendilhões da Petrobras estão aí tentando vender mesmo, né, e a única fonte da Petro é a contribuição dos funcionários, que eles estão sendo dizimados. Eles vão dizimar igual dizimaram a Rede Ferroviária Federal, né, que acabou mesmo. Da mesma maneira, eles querem acabar a Petrobras. E pior que calaram a sociedade, calaram o povo brasileiro. O petróleo nosso hoje já não ecoa com certa receptividade, porque a grande mídia, que é a Globo, calou o povo. E não tem mais essa reação que devia ter sobre o petróleo nosso. Duas coisas, eu vou repetir a questão que eu falo, e é muito corriqueiro aqui eu falar isso, mas é preciso falar exatamente por isso que o Orlando disse. A Globo, como empresa criminosa, que agiu a vida toda contra a nossa pátria, calou o povo. Porque submeteu o povo a um estado mórbido de ignorância, que é uma coisa sem precedente no mundo. O Estado mínimo que está sendo criado no Brasil, a cada dia, meu caro Márcio, meu caro Souza Júnior, e ouvintes do programa Democracia no Ar, vai se confirmando. Aprovaram a terceirização, estão vendendo agora, com essa notícia, de 74 plataformas, vocês sabem que são grandiosas essas plataformas. Então, o Estado brasileiro vai se tornar um Estado mínimo e nasce aqui um Estado de miséria no Brasil. E a mãe desse Estado de miséria, que nasce agora no Brasil, se chama a face do neoliberalismo, que é a natureza presente do capitalismo no mundo. E o pai são os deputados vigaristas do Congresso Nacional, que representam os grandes interesses econômicos e não têm nenhuma preocupação nem com o povo e nem com a economia do nosso país e nem com o nosso país. E, Márcio, o grande interessado por isso é os Estados Unidos.
pela Petrobras, para comprar a Petrobras. A primeira coisa que o Zé Serra fez, assim que o golpista sumiu, foi ir para os Estados Unidos, já negociou parte do petróleo brasileiro. E os Estados Unidos, Márcio, eu já atrapalhei 2 vezes, mas agora eu estou terminando. Os Estados Unidos, historicamente, por todos os relatórios desclassificados da CIA, quando eles têm interesse num produto, eles primeiro fazem uma grande campanha dentro daquele país para destruir a imagem daquela empresa e depois eles comprarem a preço de banana. Fizeram isso tudo em todo mundo e estão fazendo isso no Brasil. E a boca dos Estados Unidos aqui é a rede de comunicação criminosa chamada Globo. Corroborando, então, isso que você acabou de dizer, e repetindo o que o próprio Orlando já havia nos dito, eu vou ler aqui uma matéria. Mino Carta, né, no 17º COFUP, a mídia contribui de forma decisiva para a afirmação da Casa Grande. O jornalista, escritor e pintor brasileiro Mino Carta, editor da revista Carta Capital, participou na tarde de sexta-feira, dia 4, do painel Os Pilares do Golpe Jurídico Parlamentar e Midiático no Brasil, parte da programação do 17º Congresso da Federação Única dos Petroleiros, da FUP. Diante de um público de aproximadamente 400 delegados e delegadas vindo de todo o país, Mino provocou a reflexão sobre as relações de poder no Brasil. De uns tempos para cá, Lula começou a falar muito em Casa Grande. Isso, confesso, me agrada muito, pois ele deve saber que com a Casa Grande não há acordo possível. Só pode haver briga, até as últimas consequências. Nós temos de pensar que se a Casa Grande é inevitavelmente responsável pelo atraso no Brasil e se manifesta de 1000 formas, temos que reconhecer que este é o momento de repensar em muitas coisas e fazer um profundo exame de consciência. Até que ponto a dita esquerda brasileira funcionou a contento? Eu acho que não funcionou, porque só um grande partido de esquerda e sindicatos aguerridos, prontos para a luta, podem levar o povo à consciência de cidadania. Para mim, os movimentos sociais atuam com firmeza, mas não têm a mesma percepção dos partidos de esquerda. Entender qual é o verdadeiro papel da esquerda é fundamental. O MST e o MTST são movimentos muito firmes, que desenvolvem uma atividade relevante há muito tempo, mas eu tenho dúvidas sobre o desempenho do PT. Wagner Freitas, presidente da CUT, disse: mas o PT esteve no poder por 13 anos e alguns meses e não conseguiu conter a imprensa e a mídia em geral. Por que se deu isso? Porque se fazem concessões exageradas a quem não as merece. Essa, para mim, é a essência do problema. O jornalista tratou as elites brasileiras como organizações criminosas, e não o Partido dos Trabalhadores. São pavorosas máfias, hoje no poder, graças a um golpe que juntou os 3 poderes da República, naturalmente amparados pela mídia, porque a mídia é a porta-voz da Casa Grande, porque os barões da mídia são os moradores cativos da Casa Grande. Ou seja, aqui a gente está chegando à conclusão de que nada adianta a gente falar e não chegar ao conjunto da sociedade, como faz a Globo, diariamente, né? Com a sua programação muito bem elaborada para aquilo que ela se propõe, que é manipular a opinião pública, manietar quem estiver discordante daquilo que é proposto por ela, no seu discurso hegemônico, e enganar o povo por meio de muitas e muitas atrações. Aqui a gente está discutindo também uma questão prática, e aí a gente precisa ler a matéria, né? Por cerca de 3 horas, petroleiros e representantes do Sindipetro interromperam acessos à Petrobras de Imbetiba. Isso aconteceu lá no dia 31 de julho. A razão para isso, de acordo com os manifestantes, é a venda de nada mais, nada menos que 74 plataformas de petróleo no país, sendo que 14 dessas estão localizadas lá na Bacia de Campos, que é o maior produtor brasileiro atualmente, né, de petróleo. O petróleo do Brasil é produzido muito mais offshore, ou seja, sobre o mar, né? Exatamente. O sindicato reforça que esta quantidade absurda de plataformas forem vendidas acarretará a eliminação
imediata de mais de 10 mil postos de trabalho. É isso mesmo? Com certeza. Vocês que são da área. Com certeza. A Petrobras é a única empresa que tem um quinto grupo. E o quinto grupo é justamente aquela questão que vem na Constituição de 81, a Constituição Cidadã de 88, que diminuiu a quantidade de horas que o petroleiro fica embarcado. Antigamente, a gente passava um dia embarcado e um dia em casa, um dia embarcado e um dia em casa. E isso traz muitos problemas para dentro da família, você perde, né, o convívio. E na Constituição, a gente passou para ser um dia, a cada um dia lá, a folga de um dia e meio. Como não tem um dia e meio, então você, né, embarca 14 dias e folga 21, né, que faz um dia e meio. Então é dessa forma que a gente usa hoje. Até para vocês poderem ter uma vida social, né? Exatamente. Então, houve uma melhora substancial, inclusive nas famílias do petroleiro, né? Então, realmente, essa Constituição de 88 foi assim, uma salvação para muito petroleiro, né? Que fez uma vida social melhor. Com essa venda, não haverá esse tipo de lucro. 20%, ou seja, se você tem 5 pessoas, de 10 pessoas você tira 2. Então, 20%. Se tirar o pessoal Petrobras, 20% dos empregos são diminuídos. E mesmo assim, a empresa privada, ela trabalha no limite mínimo. Acontecendo os acidentes, como é o caso da Vale do Rio Doce, que não tinha ninguém para ver as barragens, né? A questão é essa. Então, a gente sabe o que vai acontecer. Logicamente, isso é o governo realmente dos Estados Unidos. E é os nossos entreguistas aqui. O Serra foi lá para simplesmente dizer assim, o pré-sal agora vai ser aberto para qualquer empresa. Há mais de 20 anos, o Fernando Henrique ele abriu o mercado de petróleo a qualquer empresa de petróleo. E nenhuma empresa veio aqui investir no Brasil para achar o pré-sal. E depois que a gente acha, que eles fazem? Entregam o pré-sal, abrem o pré-sal para poder fazer uma prospecção fácil. Porque assim, na vida do petróleo nada é fácil. Uma empresa de petróleo, para poder achar o petróleo, ela fura 3, 4, 5 poços e um vai dar petróleo. No pré-sal, não, é 100% de acerto. O campo é imenso, é perfurar e dar óleo. E a produção é altíssima. Para vocês terem uma ideia, hoje o pré-sal já corresponde a mais de 50% da produção nacional. Todo o dinheiro que a Petrobras investiu, aqueles bilhões que o pessoal dizia que a Petrobras estava quebrada, está a $8. E a previsão de a Petrobras ficar no pré-sal em torno de $30. Mas nós estamos a 8 e a tendência é cair mais. O pré-sal ele tem uma produção fantástica. O óleo é de alta qualidade. Então, está todo mundo de olho no nosso petróleo. Isso, né? Essa é a razão, então, do golpe. Claro, uma das razões claro, do golpe. O mundo não funciona sem petróleo. São mais de 3 produtos no mundo que é feito de petróleo aqui mesmo. Está cheio de petróleo. Petróleo não é só combustível. Petróleo é fertilizante, é tinta, é vários produtos. São 3 mil produtos. Nenhuma nação vive sem petróleo. É como se você achasse uma mina de ouro e aí simplesmente agora vamos deixar o cara lá cavar aqui e levar o ouro para ele lá. O petróleo é desse jeito. O petróleo é essencial, ainda é, e será, por mais de vários anos, né, uma fonte assim, de energia e de chama de produtos essenciais para a nossa vida. O petróleo é isso. Infelizmente, ainda infelizmente, mas aumenta a camada. Tem vários, por ano, estão fazendo 1 milhão de carros elétricos. Daqui a pouco o petróleo vai acabar e nós temos que fazer logo que esse petróleo produza. Esse é o papo deles. Ora, se nós temos hoje, se não me falha menor, é 47 bilhões de carros movidos a combustível. E o cara fazer 1 milhão de carros por ano, aí você vê né, quando é que a gente vai mudar a frota de carros no mundo, né, de veículos, né, de 1 milhão de carros por ano para 47 bilhões por ano, aí você vê quantos anos levaremos para poder mudar tudo isso, petróleo para combustível. Para fazer a conversão. Exatamente, a conversão. Então, petróleo é essencial. Nos últimos 30 anos não tem a menor possibilidade de petróleo não ser muito valorizado. Exatamente. Então, os árabes, eles fazem o quê? A OPEP, seguram
as suas reservas, porque se tudo que tem demais no mercado, ele vira preço de água, né? Banana, né? A gente diz isso, né? Banana podre, né? E aí, no caso, Banana, pois é, se o Brasil ele tem que controlar as reservas dele, segurar a produção para que o preço não caia. E daqui a pouco, o petróleo não está valendo mais nem banana podre, vai ser banana estragada para lixo, né? Então, a gente precisa o controle que é os árabes fazer isso. Os árabes, não, agora a produção vai ser regrada para que o preço não fique. Aí você esgota todas as suas reservas. Os Estados Unidos... mas só uma questão, Jorge, para a gente poder discutir aqui coletivamente. A questão é a seguinte: quem manda nesses árabes não são bem os árabes, né? Eles são associados a uma grande nação. E essa grande nação são os conglomerados também influenciam muito. Então, no frigir dos ovos, e Biapino já trouxe aqui, já matou a charada, porque a questão é que o tio Sam é quem está fazendo toda essa sacanagem com o mundo. Aliás, né, se a gente for olhar no macro, se a gente for olhar para o conjunto da sociedade globalizada, a gente vai ver que a mesma coisa está acontecendo, por exemplo, na Venezuela. Sim. Foi reduzido, estava 108 dólares o barril de petróleo, a coisa de 10 anos. Um ano e pouco. 10 anos, não. 10 meses? Não. Não, Mais anos, tempo. 2 anos. Mais tempo. Foi antes do golpe. O golpe, quando chegou, sim. É verdade. foi por causa dessa crise do petróleo aí. Né? As commodities todas abaixaram o preço. Então, a gente vai olhar o quê? Quem foi que baixou o preço? Não foi a OPEP? Quem é que manda na OPEP? Não são os interesses comerciais desses conglomerados vindos lá da terra do tio Sam? Então, é só a gente fazer, juntar o Lé com o Cré, e a gente acaba enxergando, né, para onde o mundo vai. Orlando, para a gente poder ter aqui uma visão mais aproximada, como era essa questão na época que você ainda estava na ativa há quantos anos? 20 anos. Há 20 anos atrás. A gente teve também... pressões também do FHC. Pois para a gente tentar resgatar um pouco, que a gente está vivendo hoje algo parecido com aquilo que aconteceu em 1995, quando o FHC, peitado pelos petroleiros, mandou o que para dentro das refinarias? Tanques de guerra. Tanques de guerra para acabar com uma greve histórica, né, muito importante dos petroleiros, para manter essas refinarias aí de posse do Estado brasileiro, ou seja, não deixou a privatização da Petrobras, que era próxima, né? Já tinham privatizado a Vale do Rio Doce, o Estado brasileiro, e aí o que aconteceu? Traga aí para nós. Aqui nas nossas plataformas marítimas, em Paracuru, a chefia determinou a Marinha, com seus tanques lá nas proximidades da plataforma para ameaçar os petroleiros a não abandonar a plataforma. E nós abandonamos e fechamos a plataforma. Apesar de todas essas ameaças, e nem sequer chegou lá, ficaram à distância, né? Não sei quantas milhas de distância das plataformas. E nós fizemos a greve, conseguimos, né, fechar tudo, descer, desembarcar e abandonar. Aí vencemos essa intenção do FHC, aí depois entrou Lula e já melhorou a situação. A ameaça era fechar também. Estavam demitindo gente, transferindo o pessoal efetivo. Aí foi na época que eu recebi várias cartas para ser remanejado e eu não aceitei, como outros mais colegas. E ficamos e vencemos, né? Fizeram propostas para a demissão do eu tenho várias cartas em casa pedindo para pedir ou ser remanejado para o sul, São Joaquim, para Relã, para Mossoró, para Natal, lá no Alto do Rodrigo. Aí eu cheguei lá na chefia e disse, ou você aceita, ou então pede a demissão voluntária. Foi aí que eu pedi, que eu não queria sair, eu já estava ainda, né? Aí fui obrigado a pedir a demissão voluntária e, paralela à demissão, eu entrei com a comunidade. Temos aqui um relato importante do Raimundo Orlando.
Souza, que foi petroleiro há cerca de... Quanto tempo você tem de aposentado? Eu aposentei em 97. 97. Então já faz 20 anos. Agora eu convoco ele, o homem da voz de ouro, que conseguiu chegar aqui a tempo de fazer o nosso intervalo do programa. Ele mesmo, J. Neto. Um intervalo rapidinho para a gente voltar aqui. Bate-papo. É isso, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a você que está aí do outro lado conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce e o Show Advogados Associados, bem como da Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, no decorrer da sua programação, a Canudos FM vai reprisar esse programa que você está conferindo agora na íntegra para você. Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE no Facebook. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Bom dia, agora são 10 horas e 32 minutos. Voltamos com a segunda parte do programa de hoje com Márcio Rodrigues e convidados. Bom dia, obrigado aí pela audiência. Nós estamos voltando aqui com a segunda parte do programa Democracia no Ar, trazendo para vocês algumas informações importantes aqui no Democracia no Ar. Nós vamos ter um encontro da espiritualidade profética com base na Bíblia, dia 6 de agosto, amanhã, na Casa de Apoio Dona Irani, com a facilitadora irmã Márcia, lá é uma promoção das comunidades eclesiais de base de Sapupara. Temos aqui também uma informação que diz respeito ao cenário político brasileiro, né? O prefeito de São Paulo, que ontem foi a Salvador, para receber o título de cidadão soteropolitano, ele foi recebido com ovadas, né? Agraciado, né? Agraciado com ovadas. Né? A comitiva e o prefeito paulistano, né, juntamente com o ACM Neto e comitiva, foram recebidos pelos manifestantes reunidos na porta da Câmara Municipal com ovadas, onde a homenagem seria feita. Dória foi atingido na cabeça por um ovo, assim como o ACM Neto. O prefeito de São Paulo precisou correr para dentro da Câmara para fugir de novos torpedos. Depois do ocorrido, Dória deu entrevista e, como sempre, atacou Lula e o PT e disse que os manifestantes de esquerda buscam a intolerância. Ele é bem tolerante mesmo, né? Eu vi o que ele fez com os usuários de crack. Né? A tolerância pura, né? Acima de qualquer suspeita. Mandou todos para a Venezuela, no lugar deles, e não do pacífico país, que é o Brasil. A violência e a intolerância, segundo ele, é o caminho do Lula, do PT e das esquerdas que querem isso. E que isso não o intimida. Realmente é um palhaço, né? Para dizer o mínimo, João Dória Júnior, aquele que disse que as pessoas deveriam parar de investir aqui, né? O governo deveria parar de investir no Nordeste. Ele falou isso, né? Num evento aqui em Fortaleza. Ele falou que o governo deveria parar de investir no Nordeste e investir em turismo para que as pessoas pudessem vir aqui assistir a caristia, né? As pessoas que passam fome, as pessoas esquálidas, né? Aquelas pessoas que quase não têm o que comer e ficam puro osso, né? Ele falou isso em 1987, Antônio Beatriz. Exato. Ele era o secretário de turismo da Embratur. E veio ao Ceará e disse exatamente isso, situado direitinho da caixinha. Não adianta fazer a transcussão e nem gastar com esse negócio da seca. Pelo contrário, vamos ser inteligentes. Vamos transformar a seca em atração turística. Aí a gente traz o povo para cá, eles vêm de ônibus com ar-condicionado, aí vai para o interior para ver
a situação das pessoas famintas. E aí nós estamos dizendo para essas pessoas que elas vão fazendo artesanato e os turistas compram. Imagine o pessoal rico de São Paulo e de outros estados irem para cá, entra dentro do ônibus, passa 5 horas viajando para o interior do estado de Ceará, para olhar as pessoas em casa de pai, bem magrinhas, e uma mulher faz uma rendinha para cá, outra para ali, e eu sobreviver com isso. Quer dizer, um imbecil travestido de inteligente. É como se fosse... É uma proposta meio que um zoológico de seres humanos, é isso? Exatamente. Você já imaginou? Você imaginou uma situação como essa? Inclusive, Márcio, os próprios empresários do estado do Ceará fizeram críticas fortes a isso, usar a miséria das pessoas. E para fazer justiça a uma radialista muito importante do nosso estado, a professora e jornalista Adísia Sá, foi a primeira a fazer uma crítica feroz às palavras deste imbecil, que veio propor que o rico viesse para o estado do Ceará para ver as pessoas famintas. E contra qualquer tipo de investimento para combater a seca, como, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que está parada por esse governo irresponsável e golpista. E quero aqui fazer o alerta, aproveitar a oportunidade. Tem muita gente nos escutando, as rádios lá de Boa Viagem, são 2 rádios, do companheiro Deodato Ramalho, uma FM e uma AM, com grande audiência na cidade. Liberdade AM e Canudos FM. Liberdade e Canudos. Nós estamos passando por uma crise hídrica. A água que existe nos grandes açudes estão todas na média de 5% da sua capacidade, alguns açudes com 2% da sua capacidade. Só tem água, se o pessoal da Grande Fortaleza poupar, só tem água até janeiro. Portanto, a construção deste canal, que ficou faltando, que é muito pequeno, tem que ser tocada e as pessoas têm que lutar por isso. É um absurdo. Vamos lá, notícias aqui quentinhas. O programa Farmácia Popular fecha as portas em todo o país. As unidades de farmácia popular, o Antônio Filho já falou isso semana passada. As unidades de farmácia popular fecharam em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, os gastos para o programa, que atendia cerca de 9 milhões de pessoas, chegavam a 100 milhões por ano. A partir de agora, toda a verba será gasta na compra de remédios e o governo anuncia que deve repassar o acréscimo de 10% diretamente aos estados ou municípios. O governo federal alega que os custos dos aluguéis e funcionários das farmácias populares consumiam 80% dos recursos do programa e que tomou a decisão para poupar dinheiro e conseguir comprar os medicamentos. E tem que poupar dinheiro para comprar deputado também, né, gente? Agora, alguns desses remédios podem ser retirados das farmácias credenciadas que já atendem ao programa e outros apenas nos postos de saúde. O uso contínuo, apesar de ser uma alternativa às farmácias privadas conveniadas, tem uma lista de remédios mais baratos e mais restrita. A preocupação da população é que boa parte dos medicamentos retirados são de uso contínuo, isto é, não podem ter o uso interrompido. De acordo com o Ministério, remédios para asma, hipertensão e diabetes representam mais de 90% da demanda. É o que a gente estava prevendo aqui antes do golpe, que todo mundo estava dizendo que a gente estava exagerando, né? É complicado. Petrobras, de Temer e PSDB acabam com a política de conteúdo local e 1 milhão de trabalhadores ficarão desempregados. Abre aspas. Imagina um governo decidir a favor de 6 petroleiras estrangeiras e virar as costas para 200 mil indústrias do seu próprio país? Tem alguma coisa errada. Acho que eles não se deram conta ainda. O alerta é de César Prata, presidente do Conselho de Óleo e Gás e vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC. A entrevista foi dada ao Luiz Nassif e foi publicada em 18 de março agora de 2017. Prata se refere aos novos índices da Lei de Conteúdo Local apresentados em meados de fevereiro e que serão aplicados
na 14ª rodada de licitações de blocos para exploração de petróleo e gás natural, prevista para setembro, mês que vem. Exatamente. E para a 3ª rodada de leilões de blocos do pré-sal, que devem ocorrer em novembro. Na regra anterior, as empresas que ganhassem a concessão para explorar a riqueza natural eram obrigadas a contratar um mínimo de 65% de serviços e equipamentos produzidos por empresas brasileiras. Daí o termo conteúdo local. O governo derruba agora esse índice para 25%, não só nas construções de plataformas que ficam em alto mar, as chamadas produções offshore. A ABMAC chama a atenção que, com isso, Temer irá induzir ao aumento de desemprego no setor. Nós fizemos algumas estimativas, se isso de fato prosseguir, nessa base que estão nos acenando, só nós vamos produzir mais 1 milhão de desempregados em 2017. É isso mesmo, Jorge? Vocês que são ligados a essa área e estão antenados com essas mudanças feitas a partir da indústria do petróleo e a sinalização, eu acho que é tipo aquele cara que trabalha no aeroporto, né? Ele fica balançando aquelas 2 bandeirinhas ao mesmo tempo. A sinalização é essa, em detrimento do emprego do trabalhador brasileiro. Eles vão ceder isso daí tudo para o estrangeiro. É o que é essa filosofia, né, desse entreguista Pedro Parente, né? Ele simplesmente está fazendo o quê? Dando emprego aos outros companheiros de outras nações. As nossas plataformas eram que, como você mesmo falou, 65% deveriam ser feitas aqui. Navios, Transpetro, tudo. Ele simplesmente cancelou algumas plataformas que estavam em produção, mandou parar e vai ser vendidas à sucata, porque ele decidiu simplesmente por isso. Porque ele é o presidente, ele decide as coisas. Então, é essa forma que esse Pedro Parente, entreguista aí, está fazendo com o nosso país. Dando emprego para fora e tirando o emprego do trabalhador aqui. Massacrando, literalmente. A Petrobras, ela é uma empresa integrada, inclusive o nosso presidente Gabriel, dentro do nosso Congresso, fez uma explanação excelente, que antigamente dizia que a Petrobras era do poço ao posto. E ele fez uma palestra dizendo que a Petrobras estava numa situação do posto ao poste. Aí o pessoal, é o poço, não, é o poste mesmo, porque a Petrobras é uma empresa de energia integrada. Ela tem termos elétricos que formam geração de energia para o país, né? Que os apagões, a Petrobras foi essencial nisso, investiu pesado. A Petrobras é uma empresa de energia integrada, era, né? Afinal de contas, está vendendo tudo, está vendendo plataforma e vai se tornar uma empresa de insumo básico para mandar petróleo para o estrangeiro, petróleo cru, né? As nossas 2 refinarias, que iam ser feitas no Maranhão e aqui no Ceará, não serão mais construídas. Ao invés de a gente mandar diesel, gasolina para o exterior, que tem mais valor agregado, mas a gente vai mandar petróleo, pessoal. Mas tem uma notícia de que o atual governador do nosso estado, ao invés de pressionar o governo para fazer a refinaria aqui e manter o nosso estado com a Petrobras, ele vai trazer uma refinaria da China e vai simplesmente pegar o petróleo lá do Iraque, não vai ser do Brasil. É dessa forma que os nossos governos estão fazendo. Então, assim, é ridículo, né, a situação. A Petrobras, ela simplesmente foi uma empresa indutora, ela é uma empresa indutora de tecnologia, de conhecimento. A engenharia, nós fizemos várias universidades para formar o que? Engenharia, informar. Nós não temos mais onde se aproveitar. Porque acabou com a indústria. Nosso filho se formar hoje, vai para onde? Não tem emprego. Está todo mundo demitido. Então, a nossa mão de obra que a gente preparou, fizemos várias universidades, e aí o que está acontecendo? Todo mundo desempregado. A Petrobras é uma empresa que é, no nosso ver, assim, dentro da nossa visão e dentro de vários especialistas, a empresa que é capaz de colocar o país novamente no rumo do crescimento. Ela é simplesmente a empresa que
chegou a 70% de todo o investimento no país. Ou seja, tudo que era investido no país, a Petrobras participava de 70%. Então você vê a grandiosidade que é a empresa Petrobras. E ela não atua simplesmente em petróleo ou gasolina. Né? E as pessoas acham que a Petrobras recebe R$4 pela gasolina, que agora está. A Petrobras recebe R$1,30, pessoal. A Petrobras só recebe R$1,30 para poder perfurar, transportar, produzir, refinar. O resto é imposto. Inclusive, agora 41 centavos de novo, mais imposto. E esse foi arrecadado para pagar os deputados. É claro, tem que ter dinheiro, né? Então, aí tem um programa aí de televisão que o cara fica dizendo que a gasolina do Brasil era muito cara porque a Petrobras recebe R$4 e a Petrobras não recebe R$4. A Petrobras recebe R$1,30, R$1,35 e vende para fora. A Petrobras está vendendo a R$1,60 o diesel lá para fora. É isso mesmo, é o que ela vende aqui por dentro do mercado. O resto, pessoal, é imposto. Então, a Petrobras, se ela recebesse os R$4, ela tinha 3 Petrobras. Né? Porque se ela recebe os 30, né, daria para fazer 3 Petrobras. Né? Então, é dessa forma que é tratado. Né? As pessoas não conhecem o que é a Petrobras. E às vezes a gente fica muito ansioso, viu, Márcio, para falar, porque é tanta coisa. A gente foi para esse congresso agora. Né? E a gente fica assim, a gente não fica mais sabendo, não, mas a gente tem argumento para dar o contraponto. Mais subsídios para a gente esclarecer a população. Pena que a gente tenha tão poucos espaços como esse. Isso. Então, assim, a gente pede aos ouvintes, aos telespectadores, para que acessem ao site da FUP, Federação Única dos Petroleiros, que tem vários mesmo dados, palestras, que foi realmente espetacular das palestras. Né? O Mino foi lá e deu uma... Poxa, o cara é fantástico, né? Poxa, então, o Gabriele, né? O Wagner, o Wagner Freire. Então, olha, palestras espetaculares. Né? Então, se a população realmente quer saber o que é a Petrobras, o que é que está acontecendo com o país, acesse o site da FUP. O site. www.fup.org.br. FUP é Federação Única dos Petroleiros. Okay. Então, FUP. FUP. Não é ponto, é .org. .org, exatamente. .org.br. Eu falei .com. Então, desculpa. Tá certo. As pessoas estão acostumadas. É verdade, com .com. Né? Então, assim, é extremamente interessante. Quem quiser ver grandes, entender o que é Petrobras, né? Entender a conjuntura do país, acesse esse site, porque aqui no nosso espaço ninguém consegue falar tudo, mas é muita coisa, né? O desastre, o desmonte da Petrobras por esse presidente entreguista aí é muito grande. A gente tem uma noção, a gente estava fazendo as contas, só para a venda de 74 plataformas, a Petrobras vai deixar de arrecadar, só em óleo, mais de $1 bilhão por ano. Ou seja, ela está repegando a receita dela e está rasgando. Aquilo que dá lucro, que é capaz de pagar os seus investimentos que você fez, aí você não tem mais. E isso é uma decisão do parente, tá? E outra coisa, eles estão preparando a Petrobras, essa quebra, né, de todos os setores integrados da empresa, isso é uma preparação para aquilo que virá, talvez em 2018, talvez antes de 2018, talvez um pouquinho depois de 2018, que é a venda desse grande patrimônio do Brasil, que é a Petrobras. Exatamente. Eles estão acelerando os leilões do pré-sal. O nosso traidor Serra já foi lá e fez aquela lei. Não, a Petrobras agora ela tem a preferência do pré-sal. Não tem mais a exclusividade do pré-sal como o governo do presidente Lula fez. Ou seja, o camarada simplesmente, você acha que a Petrobras vai ter preferência? Não tem preferência, mas ele diz lá, não, a Petrobras não quer. Então, que as outras empresas entrem. E aí sim, o nosso petróleo será, assim, rapinado, né? Nessas grandes empresas que não descobriram esse pré-sal. Tiveram a oportunidade de vir aqui há mais de 20 anos e não fizeram nada, não investiram nada. Depois que a Petrobras investe, pesado, né? Nós temos capacidade tecnológica, nós temos condições totais de produzir o que a gente precisa de petróleo. Né? É tanto que agora nós temos com mais de 50% só no pré-sal. E uma tecnologia extraordinária, né? A Petrobras é única. É única no mundo, tudo isso desenvolvido aqui no Brasil.
O Brasil, que é um país que está na região dominada, porque a região dominada é lá em cima, no norte, que é Estados Unidos e Canadá. Agora, é preciso nós lembrar que a filosofia do PSDB, que é um partido eminentemente neocapitalista, neoliberal, é vender. Quando esse Fernando Henrique Cardoso ganhou a eleição no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: determinar a privatização das grandes e importantes empresas nacionais. Vendeu 185 grandes empresas nacionais. Entre elas, a Vale do Rio Doce, que na época valia 93 milhões, ele vendeu por 3,5. 3,5. O BNDES emprestou dinheiro para o comprador comprar. É a empresa mais importante do planeta. A Vale do Rio Doce produz ouro, ferro, níquel, urânio, tudo que se possa imaginar. Em larga escala. A primeira fatura da Vale do Rio Doce, eu sei que ela foi vendida hoje, daqui a um ano, foi feita a contabilidade, foi um ano, o exercício de um ano, ela lucrou 5 bilhões e foi vendida por 3 bilhões e meio para pagar em vários anos esse dinheiro. De modo que o PSDB tem a filosofia de vender o país. Ao mesmo tempo que vendeu 185 grandes empresas nacionais, ele tomou 30 bilhões de reais emprestados aos Estados Unidos, ao FMI, que o Lula pagou essa dívida e não vendeu empresa nenhuma. De modo que é uma pena, porque se nós perdemos essa grande empresa, que é uma das maiores do mundo, de elevado nível de tecnologia, é o que vocês estão dizendo. Primeiro, o país fica mais pobre, milhares e milhares de trabalhadores serão demitidos. Temos aqui uma questão, né, colocada da seguinte maneira: impressionante essa informação do presidente Sindicato. Quer dizer que dos R$4 que a gente paga por litro de combustível, apenas 1,30 vai para a Petrobras. Isso precisa ser divulgado com todo o povo. Então a diferença vai para o governo através de impostos, é isso? E qual é a margem de lucro dos donos de postos de combustível? E se esses proprietários não fornecem nota fiscal? Como é muito comum, quer dizer que eles se apropriam também dos impostos? Como é que fica isso? Você tem alguma informação para nos passar a respeito disso? Sim, para você ter ideia do que é gasolina, diesel, é o único produto que o valor é em milésimo de centavo. Não sei se vocês já perceberam. Já. Lá tem R$4, 7, não, né? Até milésimo. Porque, na verdade, a gente vende bilhões de litros. E aquele milésimo de centavo, ele é muito importante. Se você fizer a conta de bilhões de litros em vezes, né, R$4, ou milésimo de centavo, vai dar alguns bilhões aí. Interessante isso, né? Ninguém percebe, mas é uma coisa bem sutil, né? Por que a gasolina tem milésimo de centavo, né? Mas é isso mesmo. A Petrobras, ela só fica com 1,30. Como é que é feito essa, né? A Petrobras, ele diz que quando você vende, o imposto já é tirado pela Petrobras. Quando a Petrobras vende, manda para as distribuidoras, sai da refinaria, a refinaria manda para a distribuidora, né, para comprar as outras distribuidoras, esse valor já é retirado e ela tem que fazer um recolhimento do imposto. Ou seja, quando você compra, você já compra com imposto. E aí, isso aí é feito diretamente. Quem ganha mais é governo, distribuidoras e vendedores, né? As margens não tem, assim, de cabeça os valores. Mas, para você ter uma ideia, o governo é o que mais é o sócio mais ganancioso. O governo federal, estadual e municipal. Então, todos eles ganham, e mais as distribuidoras e os revendedores de esporte. Todo mundo come. É uma coisa assim que você fica assim, mas como é que pode? Como é que a Petrobras só recebe 30? Porque é assim mesmo. Eles dizem que quem compra gasolina é porque é rico, é bastardo, né? Então precisa ser garfado. Interessante que as grandes fortunas que os caras investem aí nas bolsas de valores não pagam imposto nenhum. Né? Infelizmente, a gente está chegando aqui à reta final do programa. Eu gostaria de pedir uma intervenção final aqui do nosso comandante Biafino, o mais breve possível, para a gente poder também
dar um pouco de espaço para o Orlando e para o Jorge Oliveira. Em primeiro lugar, eu também quero aqui fazer um reparo, que eu estudo bastante. Acho que nós não podemos fazer campanha contra o imposto. A Petrobras é uma empresa nacional e, por exemplo, o INCRI, é o que ela arrecada e o resto vai ser distribuído em imposto. Nós precisamos, é claro, não é verdade absoluta, mas nós precisamos compreender. Vamos falar aqui do prefeito de Fortaleza, que administra essa cidade. São 230 mil crianças estudando. Para isso precisa colégio, instalação do colégio, precisa energia, precisa água, precisa papel higiênico, precisa livro, precisa farda e precisa comida. Portanto, a Petrobras está pagando isto. Sem esse imposto, essas crianças pobres da periferia não estudaram. A grande campanha contra o imposto é exatamente das grandes empresas. Agora, o que é verdade absoluta? Que quer transformar esse tipo de mercado em algo que eles não têm lucro. E vão ter lucro. E a grande empresa que vai comprar a Petrobras vai sonegar imposto. Essa é uma questão que nós precisamos discutir quando tiver mais tempo. Mas, já falei com o prefeito aqui, quero dizer duas coisas. Nós estamos em uma cidade coberta de lixo. Coberta de lixo. O doutor reitor da Universidade da Grande Fortaleza, agora fizeram a festa de formação dos alunos que se formaram em Direito. Alunos, familiares e pais e todo mundo, e amigos. Quem foi representando o prefeito foi o Antônio Henrique, que é um vereador ordinário da cidade de Fortaleza, quem apresentou a responsabilidade é minha. Levou um esculacho. Disse, olha, o senhor deveria, se fosse o prefeito, eu diria, mas ele não teve coragem de vir para cá, o senhor deveria estar preocupado com lixo. Aqui em frente à universidade tem uma montanha de lixo. Falou 15 minutos em relação a isso. Doutor Liberato Barroso, que homem corajoso, que cidadão honesto e decente, porque poderia puxar o saco para tirar algum tipo de proveito, mas não, falou a verdade. Está faltando, aí é que nós temos que cobrar. Esse imposto que esse prefeito recebe, que esse governador recebe, que qualquer governador recebe, tem que voltar para o povo, de forma lícita. Eu termino aqui, em virtude do tempo, depois a gente aprofunda essa questão. Orlando? Eu queria falar que sumiu da mídia a Globo, o Bradesco e o Itaú, que financiaram aqueles bonecos fantoches, né, com Dilma e Lula e roupa listada. E não estão fazendo nada contra o Temer e o mandatário dele lá, o Amada de com quem assumiu, não apareceu não fantoche a respeito. Está por calado apoiando esse governo golpista. Jorge? E o quarto poder, né, em ação, como sempre, né, a mídia aí. Em favor das grandes As grandes, né, não tem jeito, e aí não tem como. Esse quarto poder a gente tem que quebrar. E é com a rádio web, é com vocês aqui dando espaço para a gente tentar elucidar esse enigma, né, que realmente a população tem que saber, né, da safadeza que esses nossos governantes, esses novos gerentes aí estão fazendo. A Petrobras a gente vai defender sempre. Eu sou petroleiro há mais de 32 anos. Eu sei o que é essa empresa. A gente sabe o potencial da Petrobras. O que a gente não concorda é que esses gerentes vagabundos que estão aí, irresponsáveis, só pensam no seu inimigo e não pensam na nação. A Petrobras é uma das saídas da população, é uma saída da nação, é um projeto de nação que a gente tem que defender. E eu estou aqui para quem quiser ouvir lá no sindicato ou em qualquer outro local para a gente falar sobre isso. Né? O Brasil tem solução, o Brasil tem jeito, só basta mudar o comando, pessoal. Direta já, fora Temer, e vamos para frente. Obrigado, Jorge. José Jorge de Oliveira, presidente dos Sindicatos Petroleiros. Obrigado também ao conselheiro fiscal Raimundo Orlando de Souza e o comandante Biapino,
Antônio Piapino, que fez hoje o programa junto com a gente. Democracia no Ar de hoje se encerra aqui. Eu convoco o Luiz Gomes, da Voz de Ouro, da Atitude Popular, para fazer o nosso encerramento oficial. Amanhã temos mais Democracia no Ar a partir das 10 horas da manhã, aqui na Web Rádio Atitude Popular e nessa grande rede de comunicação popular. Bem, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, Sintaf, Sinface, Mova-se, Puxou Advogados Associados e Sintigrace. A apresentação de Márcio Rodrigues, locução, intervenções comigo, Jonathan Neto. Hoje nos comentários de Antônio Piapino. Agradecemos nossas parceiras, a Rádio Dorsista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de maio.